Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes que a gente comece, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nossa aula é de resolução de exercícios, sobre as matérias que nós já estamos estudando, sobre produtos notáveis e sobre fatoração. A primeira questão que nós iremos resolver é a primeira questão da página 106, certo? Vamos aqui ler o enunciado. A forma fatorada da expressão a mais b vezes y mais 2 vezes a mais 1b vamos lá observar. Lembrando que vocês precisam assistir às nossas duas aulas anteriores para entender essa resolução e as demais que irão ter nessa aula, sobre produtos notáveis e fatoração. Pois é preciso lembrar todas aquelas regrinhas que eu apresentei. Vamos aqui observar como iremos resolver essa questão. A questão nos traz isso. Nos traz essa expressão. A mais b vezes y mais 2 vezes a mais 1b. O que é que a gente precisa saber? Que esse 1b aqui é a mesma coisa que só b. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu disser y vezes a mais b mais 2 vezes a mais b. A gente viu nas nossas aulas anteriores que quando eu tenho isso daqui, existe uma regra que eu posso escrever desse jeito. Eu posso escrever sendo a mais b vezes y mais 2. Aí tem que lembrar daquela regra. Se eu tenho a mesma coisa entre parênteses, eu posso somar os números que estão na frente dos parênteses. Então, fica aqui a mais b vezes y mais 2. Esse é o nosso resultado final. Por que é que fica assim? Se você quiser tirar a prova real para ver se isso aqui é verdadeiro. Se isso aqui der isso aqui, é porque é verdadeiro. Vamos lá ver. Eu tenho a mais b vezes y mais 2. Eu faço a forma distributiva. A vezes y, a vezes 2. Depois, b vezes y e b vezes 2. Vamos lá. A vezes y, AY. A vezes 2, 2A. Mais b vezes y, BY. B vezes 2, 2B. Certo? Se eu fosse agora deixar em evidência, eu tenho AY mais BY e eu tenho 2A mais 2B. Como é que eu escrevo isso? Aqui eu coloco o Y em evidência e fica A mais B. Aqui eu coloco o 2 em evidência e fica A mais B. Então, a gente chegou na mesma coisa. Então, significa que realmente essa forma fatorada significa essa expressão não fatorada. Essa é a resposta dessa nossa questão. A mais B vezes Y mais 2. Agora, vamos dar lá continuidade. A questão que apresenta essa resposta é o item B. Então, a resposta dessa primeira questão é o item B. Dando continuidade, agora a segunda questão da página 106. Determine o valor da expressão a menos b ao quadrado, sendo que a e b são números reais positivos, e sabendo que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 117, e que a vezes b é igual a 54. Vamos lá desenvolver e olhar se esses dados vão servir. Anotem tudo para que vocês possam organizar as ideias. Então, o primeiro passo é anotar os dados que a questão nos forneceu. O primeiro passo, anotar os dados que a questão nos forneceu. Deu essa expressão para a gente e falou para a gente que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 117.
e falou que A vezes B é igual a 54. Sabendo disso, quer saber quem precisa saber qual é o resultado dessa expressão aqui. Qual é o resultado da expressão A menos B ao quadrado, sabendo que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 117 e A vezes B é igual a 54. Vamos lá desenvolver, temos que lembrar das regrinhas das nossas aulas passadas. Eu tenho A menos B ao quadrado, é uma diferença ao quadrado, tem uma formulazinha que eu preciso seguir para desenvolver, que vai ser o quê? Vai ser o primeiro termo ao quadrado, então A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo, que é B, mais o quadrado do segundo, então mais B ao quadrado. Isso aqui significa que eu tenho o quê? Se eu for só organizar, só mudar de lugar, trazer o B para perto do A, vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB. Vamos substituir os valores que a questão nos deu. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 117. Menos 2 vezes A vezes B. A vezes B é igual a 54. Repita aqui o 117 menos 2 vezes 54, 108. 117 menos 108, 9. Então, o resultado dessa expressão é igual a 9. Tem que lembrar de todas as regrinhas, de todas as propriedades. Então, a resposta é 9. Então, o nosso item correto é o item A. Próxima questão é a questão 3 da página 106. O valor de 12.345 ao quadrado menos 12.344 ao quadrado é... Essa questão eu poderia fazer 12.345 ao quadrado, depois faço 12.344 ao quadrado e depois eu faço a subtração. Mas eu ia trabalhar com números enormes. Então, eu posso utilizar das propriedades de fatoração, das propriedades que a gente vem estudando, para a gente desenvolver isso de uma maneira mais fácil. Como assim? Vamos observar o seguinte. A questão nos trouxe a seguinte expressão. Trouxe essa seguinte expressão e quer saber o resultado. Vou colocar uma observação aqui do lado. Isso daqui, se eu fosse chamar o primeiro número de x, eu ia ter x de A, porque a gente está mais familiarizado nessa parte aqui de produtos e de fatoração. Se eu fosse chamar esse meu primeiro número de A, 12.345, é igual a A. E vou dizer que 12.344 é igual a B. O que é que significa isso? Que isso daqui seria a mesma coisa que A ao quadrado menos B ao quadrado. E a gente viu uma regrinha relacionada a isso. A gente viu que A ao quadrado menos B ao quadrado é a mesma coisa que A menos B vezes A mais B. Então, o que é que isso significa? Que 12.345 menos 2.344 vezes 2.345 mais 2.344. É a mesma coisa que 12.345 ao quadrado menos 12.344 ao quadrado. Vamos desenvolver. 12.345 menos 12.344 é igual a 1 vezes 12.345 mais 12.344 é igual a 24.689. 1 vezes
Uma vez 24.689, 24.689. Essa é a nossa resposta final. Bem mais fácil de resolver do que fazer os dois quadrados para depois fazer a subtração. Bastou lembrar de uma regrinha e fazer a associação correta. Então, a nossa resposta correta é 24.689. Então, a nossa resposta correta é o item C, 24.689. Dando continuidade, agora a questão 15 da página 107. Fatore a expressão algébrica. A gente fatorar essa expressão algébrica utilizando as propriedades que a gente vem estudando. Vamos lá. Vou escrever aqui a nossa expressão que a questão nos forneceu. A gente tem essa expressão numérica. A gente pode perceber que os 3 primeiros números têm o x em comum e os 3 últimos números têm o y em comum. Então, nos 3 primeiros eu posso colocar o x em evidência e nos 3 últimos eu posso colocar o y em evidência. Então, eu vou colocar o x em evidência primeiro. E eu vou ter xa dividido por x mais xb dividido por x mais x dividido por x. Isso mais, agora vamos voltar o y em evidência. E nós vamos ter ya dividido por y, mais yb dividido por y, mais y dividido por y. Vamos agora resolver as divisões. Repito aqui o x e o parênteses. xa dividido por x, eu corto o x e só sobra a. Mais, corto o x, só sobra b. Mais x dividido por x, 1. Mais y com y vai embora, sobra a. Y com y vai embora, sobra b. Y com y, 1. O que é que a gente tem? A gente tem os mesmos valores dentro dos parênteses. E o que é que isso significa? Que eu posso escrever essa expressão segundo as regras que eu estava estudando, é igual a x mais y vezes a mais b mais 1. Então, essa é a nossa forma fatorada. X mais y vezes a mais b mais 1. Agora, dando continuidade, a questão 16 da página 107. Utilizando-se os produtos notáveis, é correto afirmar que 2x mais 5 vezes 2x menos 5 é equivalente a... Vamos lá pensar, lembrar das propriedades para poder resolver essa questão. Eu tenho o seguinte, que a questão nos forneceu. 2x mais 5 vezes 2x menos 5. Eu vou ter que lembrar do que? Uma observação aqui. Eu preciso lembrar o quê? Eu preciso lembrar que quando eu tenho o seguinte, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado, é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que a menos b vezes a mais b. Como é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera. Então, é a mesma coisa que eu escrever a mais b vezes a menos b. Tenho aqui a mesma estrutura, ó. Um número mais outro vezes o mesmo número menos o outro. Se eu disser que o a é igual a 2x e o b é igual a 5, então significa que eu posso escrever isso aqui como? É a mesma coisa que 2x ao quadrado menos 5 ao quadrado. Bastou a gente lembrar das propriedades e fazer algumas associações. Então, nossa resposta é 2x. 2x ao quadrado não é só x ao quadrado, é 2x ao quadrado menos 5 ao quadrado. Vamos desenvolver 2x ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, x.
5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Então, o nosso resultado final é 4x menos 25. Logo, a nossa resposta correta é o item C, 4x ao quadrado menos 25. Dando continuidade, agora a questão 17 da página 107. A diferença entre o quadrado e a soma da diferença de dois números menores reais é igual a... Vamos primeiro desenvolver esse enunciado para escrever a expressão que representa isso, para depois analisar os itens. Vamos lá. Se a gente for anotar o que a questão nos forneceu, a gente vai chegar na seguinte expressão. A mais B ao quadrado menos A menos B ao quadrado. Uma soma ao quadrado menos uma diferença ao quadrado. Vamos desenvolver. Eu sei que A mais B ao quadrado é a mesma coisa que o quadrado do primeiro, A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo, que é B, mais o quadrado do segundo, então mais B ao quadrado. Menos, quando eu tenho A menos B ao quadrado, eu também tenho uma regrinha para seguir. O quadrado do primeiro, A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo, que é B, mais o quadrado do segundo, mais B ao quadrado. Agora, eu vou tirar dos parênteses. O primeiro, como não tem nenhum sinal na frente dele, eu só faço repetir. A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado. O segundo, como eu tenho esse sinal na frente, eu preciso fazer o jogo de sinal. Na frente do A ao quadrado, eu tenho um mais. Vou fazer o jogo de sinal utilizando as regras de multiplicação. Menos com mais, menos, e repito A ao quadrado. Menos com menos, mais, e repito 2AB. Menos com mais, menos, e repito B ao quadrado. Agora vou deixar letra igual perto as letras iguais perto uma das outras. Então, vai ficar A ao quadrado menos A ao quadrado, mais 2AB mais 2AB, mais B ao quadrado menos B ao quadrado. A ao quadrado menos A ao quadrado, eu corto. 2AB mais 2AB, 4AB. B ao quadrado com menos B ao quadrado, eu corto. Então, a gente encontrou 4AB, que é a mesma coisa que 4 vezes o produto de A vezes B. Vamos agora analisar os itens e olhar qual é o item que melhor representa esse resultado que nós encontramos. No item A diferença dos quadrados dos dois números, não. A soma dos quadrados dos dois números, não. A diferença dos dois números, também não. Ao dobro do produto dos números, também não representa. Ao quadrúplo do produto dos números, verdadeiro. Então, nosso item correto é o item E. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. E se quiser rever essa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola ou o canal da escola no YouTube para assistirem às aulas quando e onde quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!